E aí, pessoal, tudo bem? Estavam com saudade? Não. Professor José Neto aqui de novo. E hoje nós temos um tema que é migrações, tá? E mobilidade do trabalho. Estamos iniciando o módulo 3, que trata de temas em geografia da população. E o primeiro tema, então, é migrações e a mobilidade do trabalho, tá? Então vamos lá? Simbora! Bom, a primeira coisa que temos a dizer é que as migrações, elas não são recentes, tá? Diferentes grupos humanos realizaram esse processo e ainda realizam longos deslocamentos pela Terra. E esse processo, ao longo de milênios, né, foi fundamental à sobrevivência da nossa espécie. Hoje, no mundo contemporâneo, obviamente, né, os grupos populacionais põem-se em movimento, lutam por novos territórios, realizam peregrinações, nômades, fogem de perseguições étnicas e, principalmente, buscam a possibilidade de novas oportunidades de trabalho. Então, nós temos aqui três imagens, né? A primeira, nós temos os beduínos, que se assemelham hoje aos nômades do passado, que está aí na imagem 2. Na imagem 3, nós temos grupos envolvidos em conflitos tribais na África, que também é razão para deslocamentos, fortes deslocamentos no continente africano. Então, independente das motivações, as populações humanas estão sempre migrando. Então, nós temos aqui um gráfico que fala sobre a mudança, a movimento do homem pelo mundo. E vale lembrar que nós já tivemos diferentes hominídeos, inclusive convivendo na mesma época, como foi o caso do homem de Neandertal, que é muito parecido conosco, mas tinha algumas características diferentes nos membros, e também no rosto. Nós estamos falando especificamente sobre o Homo sapiens e o seu deslocamento. O Homo sapiens que viveu há pelo menos aí uns 100 mil anos. Tá? E se deslocou partindo aqui da África, segundo os cientistas afirmam, até o Oriente Médio, depois para a Ásia e daqui para a Oceania. Eles inclusive navegaram, tá? Por embarcações um pouco mais primitivas, por todas essas ilhas aqui até chegar na Austrália. E aqui diz que esses grupos humanos eles têm morfologia similar a australianos e africanos. Quando a gente fala de australiano, a gente não está falando aqui do Thor, né? Que esse é o ator australiano, loiro, branco, mas a gente está falando desse aqui, tá? Que é um representante tribal, né? da Austrália. Tá? Inclusive, na Austrália houve uma política de embranquecimento da população até mais forte do que houve no Brasil, porque chegou-se um tempo no início do século que foram proibidos de desembarcar na Austrália pessoas que não eram brancas. Então isso gerou um embranquecimento da população, digamos assim. Tá? Bom, parte da população partiu aqui, atravessou esse estreito, que é o chamado Estreito de Bering, mas como atravessaram? Segundo algumas teorias, houve uma época em que esse estreito ele estava seco ou congelado e isso facilitava a passagem das pessoas a pé. Isso se deu há pelo menos 11 mil anos. Segundo algumas teorias também, houve deslocamento da Oceania para a América, tá? Então, essas pessoas chegavam aqui e alguns apresentavam características, morfologias australianas e africanas, e outros já com grupos humanos com morfologia similar aos asiáticos e americanos. Quando se fala em morfologia, tá, gente, não quer dizer que era outra espécie. Nós estamos falando do mesmo Homo sapiens. Homo sapiens, Homo sapiens vem de sabedoria, tá? Então, é um homem que sabe, né? Um homem que tem conhecimento, tá? Então, esses dois grupos eles passaram a se estabelecer com essas morfologias diferentes pelo mundo, tá? Bom, isso aí é apenas para a gente dar início à disciplina, mas nós vamos falar
aqui de início, basicamente, sobre os aspectos teóricos da mobilidade populacional. Então, considerando os processos migratórios contemporâneos, questiona-se qual o papel da construção histórica dos espaços organizados pelo capitalismo, tá? Então, a gente vai concentrar a análise aqui não no processo histórico ou pré-histórico da evolução do homem, digamos assim, ou de seu deslocamento pela superfície terrestre. Nós vamos falar sobre o que motivam as populações a se deslocarem no capitalismo contemporâneo, tá? Então preste atenção aí, tá bom? Primeiro, o que é migração? A migração pode ser definida como mobilidade espacial da população. Sendo um mecanismo de deslocamento populacional, ela reflete mudanças nas relações entre as pessoas, relações de produção, né? E entre essas e o seu ambiente físico. À medida que as pessoas elas se deslocam, produzem, elas vão alterando o ambiente à sua volta, tá? Digamos assim, modificando, produzindo cidades, fazendo outras crescerem, abrindo frentes de exploração. E quem diz isso é Becker, né? Olga Becker, nosso texto de 1997, que é um texto muito importante para a geografia, que fala sobre vários aspectos das teorias populacionais. Tá? Esse é o texto que vocês precisam acompanhar. Pois bem, e nós vamos falar de duas perspectivas, tá? Sobre as migrações. A primeira é a neoclássica e a segunda é a histórico-estrutural. Tá? Pois bem, a neoclássica ela é baseada nos estudos neoclássicos, né, que são aqueles estudos científicos baseados nas teorias clássicas, principalmente de Adam Smith e David Ricardo, mas outros teóricos também que se seguiram. E a perspectiva histórico-estrutural é aquela das ideias marxistas. E temos dois teóricos aqui muito importantes. Um é o Ernest George Ravenstein, tá? Que é o da esquerda, e o Jean-Paul de Galdemar, francês, que é o da direita. Tá? Então, um é inglês e o outro é francês. Certo? Vamos começar então pela perspectiva neoclássica. Tudo isso está no texto, então vocês podem acompanhar a leitura do texto, né? E depois de ver a aula ou antes, vocês vão entender muito bem. Até os anos de 1970, o fenômeno migratório era considerado especialmente através da mensuração dos fluxos demográficos e das características individuais dos migrantes. Quando se falava em migração, os estudos se baseavam muito mais nos fluxos, nas características do migrante, quem são, como se deslocam, de que maneira, para onde vão, de onde vêm, tá? Qual a quantidade. E em tal concepção, a sociedade era considerada sob um enfoque individualizado, atomístico. Quando se falar em atomístico, pense que é algo que se concentra a menor unidade, por exemplo, a família. As decisões de migrar eram tomadas como decisões individuais. Então, a decisão de migrar é percebida como decorrente apenas da decisão pessoal. Eu migro porque eu quero, né? Mas antes do querer, existem, né, motivações que são muito estruturais, inclusive. E não pressionada ou produzida por forças socioeconômicas exógenas. Então, eles não consideravam que havia forças socioeconômicas que motivavam as pessoas, que não motivavam, basicamente forçavam as pessoas a migrar. Tá? Então, eles não tinham essa concepção. Depois a gente vai ver mais. O principal teórico, né, vai ser o geógrafo inglês Ravenstein. E no final do século XIX, apresentou as leis da migração à Sociedade Real Britânica, como uma análise da migração interna na Inglaterra. Então, esse foi o período, a era, né, britânica chamada de Era Vitoriana, é isso? Onde a industrialização estava todo vapor, várias coisas estavam acontecendo, né? E as populações urbanas aumentando cada vez mais,
Então, o George Ravenstein, ele veio meio que trazer a resposta a isso que estava acontecendo na Inglaterra. Os temas estudados relacionavam-se à migração e distância, etapas das migrações, fluxos e contrafluxos, diferenças urbano-rurais, tecnologia e migração, dominância do motivo econômico. Então, ele já considerava a motivação econômica, tá? Mas não era algo que forçava. Segundo ele, ainda se mantinha aquela decisão individual, digamos assim. E o Everett Lee, que por sua vez elaborou a proposta que envolvia um conjunto de fatores negativos e positivos nas áreas de origem e destino dos migrantes. O Lee elaborou várias hipóteses sobre o volume dos migrantes, sobre os fluxos migratórios, sobre as características. Percebam que eles vão muito mais na parte descritiva, ou seja, eu vou descrever como é que acontece, quem são as pessoas, como elas chegam, né, e como é que se dá. Tais teorias, contudo, desconsideravam o problema crônico do desemprego urbano e do subemprego nos países subdesenvolvidos, tá? Então ele não tinha, digamos assim, interesse ou não sabia, digamos assim, articular ou não queria articular esse fenômeno da migração aos problemas estruturais da sociedade, principalmente nas sociedades dos países subdesenvolvidos. E outro teórico dessa vertente neoclássica é Michel Paul Todaro. Tá? Como resposta a Lee, Todaro, já no século XX, 1968, elaborou modelos que consideravam a existência de trabalhadores urbanos desempregados e subempregados que estariam sujeitos a migrar para o setor moderno da economia. Então, o Todaro já vislumbrava essa questão dos fatores econômicos e tal, mas não profundamente. Ele não entendia muito bem qual era o mecanismo que fazia essas populações migrarem. Também enfatizava a ocorrência de mudanças estruturais na economia dos países em desenvolvimento, principalmente no tocante à transferência de elevadas massas de trabalhadores da agricultura para a indústria. Então, fazendo um resumo, digamos assim, dessa visão neoclássica, a gente viu que é uma abordagem muito mais descritiva. Eles estão muito mais interessados em descrever como acontece e lançar ali algumas hipóteses, algumas relações, mas não de desnudar, de compreender realmente a natureza desse processo dentro de uma sociedade capitalista. Então, a decisão de migrar é considerada uma decisão pessoal, ainda que, em determinadas circunstâncias, fosse motivada por fatores econômicos. A migração era percebida como um mecanismo de equilíbrio para as economias e mudanças. Então, a migração ela não era um fator negativo, era um fator positivo, porque gerava, então, o equilíbrio, por exemplo, entre população urbana, população rural, a necessidade da indústria, enfim. Tá? O que a gente tem que entender é que essa é uma visão muito superficial da realidade, que ela não chega a entender essa realidade da migração da maneira com que ela merece ser entendida. E aí, então, a gente entra no enfoque histórico, estrutural, que é a visão baseada em Marx. E a gente começa com um teórico, um autor chamado Paul Singer. Tudo isso está no texto, tá, gente? O Paul Singer ele vai afirmar, então, que a migração é definida como um fenômeno social historicamente condicionado. Então, aqui a gente já muda a perspectiva. Historicamente condicionado quer dizer que a história força as pessoas, de um modo muito mais coletivamente, a realizar esse processo migratório. Então, tornando-se o resultado de um processo global de mudanças, separado do qual não deve ser considerado. Então, o processo migratório, seja ele mundial, internacional, ou nacional, ele é motivado por fatores históricos e estruturais. Olha aqui,
Por que essa vertente é chamada de histórico-estrutural? Porque são os fatores históricos e estruturais que determinam quem migra, como migra, de que forma. Tá? E aqui nós temos um barco com refugiados que podem ser refugiados por situações econômicas decorrentes de guerras ou por situações econômicas decorrentes mesmo da pobreza. Esse fenômeno que acontece, né, tanto de africanos, né, de moradores do norte da África para a Europa, como também do México para os Estados Unidos, né, que também ocorre esse processo aí, onde através desses barcos muitas pessoas acabam morrendo, inclusive crianças. É uma situação realmente muito triste. E no momento que essas pessoas estão chegando, acontecem situações ainda mais tristes, que é quando os países acabam negando essas pessoas, acabam colocando eles em espécie de centro de triagem, de prisões, né, incluindo crianças, separando famílias, como aconteceu do governo Trump. Então, são situações realmente muito tristes e refletem o que somos enquanto sociedade capitalista. Paul Singer também diz o seguinte: para Singer, haveria então dois conjuntos de fatores relacionados às migrações. Há um fator de mudança, que é quando a expropriação dos trabalhadores rurais da terra, aumento da produtividade do trabalho e redução do nível de emprego. Esse fator ele é realmente um fator estrutural da própria sociedade capitalista, porque desde quando, né, nós vimos em algumas de nossas aulas aí, desde quando a sociedade deixou de ser feudalista e passou a ser capitalista, houve então um processo de expropriação do homem do campo. Tá? Esse processo de expropriação do homem do campo ele foi acompanhado da produção da indústria. A produção da indústria, então, ela é feita basicamente através de máquinas, de equipamentos cada vez mais modernos. Estas máquinas, então, acabam, digamos que, substituindo ou exigindo cada vez menos trabalhadores para certos ramos produtivos. Isso, então, gera desemprego em massa. Tá? E as pessoas desempregadas não querem ficar desempregadas por muito tempo, então acabam se deslocando. Outro fator é o fator de estagnação. A crescente pressão demográfica sobre terras utilizadas para a cultura de subsistência, estando sua disponibilidade limitada a partir da monopolização pelos grandes proprietários. Ou seja, é a estagnação do campo. Aqueles fatores acontecem, precisa a população sair de lá. O campo ele sofre uma estagnação, como aconteceu e ainda acontece hoje em algumas porções da região Nordeste, não o Nordeste como um todo, algumas porções que antes eram muito produtivas e que depois acabaram sendo menos produtivas porque houve a mudança realmente, a estagnação econômica naquela região. A produção açucareira, por exemplo. Aí o que aconteceu? Processo de migração em massa para a Amazônia, para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim. Ele considerou a imigração rural como resultado da proletarização do trabalho que acompanha essa transição. E aí o principal autor da vertente histórico estrutural, que é Jean-Paul de Galdemar. Então lembrem desse nome, que é um autor importante, tá, francês, que ele reconhece o fenômeno migratório a partir de um enfoque neomarxista, na qual a migração passou a ser entendida como a crescente sujeição do trabalho ao capital. A gente vai ver isso com mais detalhe depois. A mobilidade do trabalho é uma característica do trabalhador submetido ao capital. A força de trabalho deve ser, portanto, móvel, isto é, apto às deslocações e modificações no seu emprego. Então, gente, desde quando houve a saída do homem do campo, né, aquele processo de cercamento dos campos, de êxodo rural, que nós vimos em uma de nossas aulas, a força de trabalho, então, ela passou a estar disponível. Não quer dizer que ela estaria
o tempo todo empregada, mas ela estaria disponível, ou seja, ela seria, entre aspas, livre, tá? Só que essa liberdade ela está condicionada ao movimento do próprio capitalismo, tá? Da própria indústria, do empresário. Tudo depende se o sistema vai, naquele momento, depender da sua mão de obra ou não. Então, a mobilidade ocorreria tanto por fatores, por exemplo, a agricultura, a indústria, quanto espacialmente a partir de deslocamento. Então, as pessoas mudariam de setores, da agricultura para a indústria, aí a indústria desemprega, o cara vai para o setor de serviços, aí está ali no setor de serviços, não está bom, volta para a indústria, então acontece isso. Então, vamos aqui ilustrar como é que acontece esse fenômeno, então preste bastante atenção, que essa é a parte da aula para a gente compreender o fenômeno, tá? Bom, nós temos um empresário, tá aí o bonequinho do empresário, o empresário quer obter lucro, e a gente sabe que para ele obter lucro, ele precisa de fábrica. Bom, ele precisaria de uma fábrica, mas ele não obtém lucro a partir da fábrica, ele não obtém lucro a partir da terra, ele não obtém lucro a partir da máquina. Só tem uma fonte, então, que ele vai poder obter lucro, é a partir do trabalhador. Você contrata trabalhadores em massa que vão então gerar o que a gente viu que é a mais-valia. A gente viu uma de nossas aulas. Estão lembrados? Na primeira aula a gente falou sobre isso, tá? Então não esqueçam da mais-valia, tá? Esse trabalhador no passado, ele esteve então ligado à terra, porque ele partiu de uma realidade em que era trabalhador rural. Isso num contexto geral, tá? Estou dizendo que todos os trabalhadores começaram no campo. Quer dizer que num contexto geral, no passado, esse trabalhador esteve ligado à terra, mas hoje não mais. Ele agora é um trabalhador livre. Quando digo livre, não quer dizer que ele é livre para fazer o que ele quiser. Quer dizer apenas que ele está disponível, tá? Para os processos de expansão do capital. Então, quando ele está disponível, ele pode então servir como força de trabalho para a indústria ou qualquer outra atividade capitalista. Estou colocando a indústria como exemplo, mas pode ser o comércio, pode ser o setor de serviços, enfim. Mas aí chega um momento que nós temos então uma quantidade de trabalhadores que está para além da necessidade da indústria, ou seja, ela está excedendo. Lembram do excedente? Olha só. Então, esse excedente vai gerar uma massa de desempregados ou subempregados, tá? O que é então qual a diferença do desempregado? O desempregado está sem emprego, tá? Ele tá ali na condição na pior possível. E o subempregado é aquele que está numa condição que ele trabalha numa atividade formal, ele faz um bico aqui e ali, ou seja, ele está se virando. Esses trabalhadores eles estão ali por um tempo, mas depois eles podem ser então mobilizados de acordo com a expansão. Aqui, digamos que nós teríamos uma outra fábrica, uma fábrica mais moderna, uma fábrica expandindo seus negócios, suas atividades, enfim. Então, os trabalhadores vão para lá. Só que o que acontece, gente? Esse processo ele se repete, porque isso vai gerar novamente o excedente, né, deste produto, entre aspas, que é trabalho. Quando há o excedente, volta então novamente o processo em que há esses desempregados ou subempregados. Tá bom, gente? Então, o ciclo ele vai se renovando constantemente. Por isso que nós temos as expansões para determinadas áreas. Por que nós tivemos a expansão para o oeste americano no século XIX? Por conta disso. Por que nós tivemos a expansão para a Amazônia, já aqui no século XX? Por conta disso. Bom, exploração e exército de reserva. Tá?
Na medida em que o capital reproduz a relação de exploração, ele também cria uma população excedente de trabalhadores, a superpopulação relativa ou exército de reserva. Segundo Pitts, 1977, para suas operações diárias ou anuais, as economias capitalistas precisam desse excedente populacional, como um reservatório de população pobre. Olha só, né? Que frase forte, né? Um reservatório de população pobre que pode ser usada e liberada segundo a vontade do capitalista. E além disso, nós temos, né, tipos de exército de reserva. A gente vai falar um pouco sobre isso. Nós teríamos então o exército de reserva flutuante, que é aquele que às vezes atraído, às vezes repelido dos setores modernos da economia. Aqui, por exemplo, nós temos como exemplo, né, um técnico de TI, tecnologia da informação. A gente imagina um técnico de TI, mão de obra qualificada, né? Mas os técnicos de TI são os trabalhadores mais voláteis do setor moderno da economia. Quando eu falo volátil, quer dizer que mais mudam. Eles são empregados e desempregados numa velocidade muito grande, tá? E é muito comum eles, né, passarem por várias empresas, várias firmas diferentes. Esse exército de reserva, então, ele é flutuante, porque ele está ali entrando e saindo, tá? Ora ele pode estar empregado, ora ele pode estar empregado, mesmo sendo mão de obra qualificada. Latente, excedente de uma população rural, em uma condição de passagem para o proletariado urbano, tá? Olha aqui, por exemplo, pessoas migrando de áreas rurais, pode ser uma área de um cerrado, né? Pode ser da Caatinga, pode ser do agreste nordestino, tá, gente? Então, é aquele trabalhador rural que está saindo daquela realidade rural e se adaptando, digamos assim, a uma realidade urbana, tá? E temos aquela população estagnada, que apresenta condições de emprego extremamente irregular, que são os mais vulneráveis, tá? Aqui eu botei um exemplo do iFood, mas não, é uma situação muito pior em termos de condições do que um entregador do iFood, tá, gente? Apenas para exemplificar aqui. E aqui nós temos trabalhadores da usina de Belo Monte em conflito com a polícia, tá? Por conta das condições a que eram submetidos na época da usina hidrelétrica aqui, tá? Na época não, né? Que ainda estamos com o projeto em andamento. Bom, essa estagnada é a que está em pior condição. Aquela pessoa que faz bicos, que, né, não consegue um emprego estável, né? Geralmente não é mão de obra qualificada, tá? E eu coloquei aqui o iFood porque é uma categoria de trabalhadores que eles sequer conseguem se colocar dentro da mão de obra formal, porque eles não são contratados nem pelo iFood, nem pela empresa que está entregando, né, pela pizzaria, por exemplo. Então não é empregado de ninguém. Ele é um autônomo, mas no final das contas ele é um subempregado, tá? Então essas são as condições do nosso exército de reserva, digamos assim. Bom, e resumindo aqui, tá? No enfoque neoclássico, a decisão de migrar é individual. No enfoque neomarxista, a decisão de migrar, ela se dá como necessidade da valorização do capital, e não como vontade pessoal, tá? O significado da migração para o enfoque neoclássico é um elemento de equilíbrio em economias subdesenvolvidas, especialmente as mais pobres. Na industrialização e modernização como força positiva propulsora da migração, ou seja, a industrialização depende desse processo migratório para o neoclássico. Para o neomarxista, é resultado de um processo global de mudanças
expressão da crescente sujeição do trabalho ao capital. Metodologia: análise descritiva, dualista, setorial do fenômeno. O enfoque causal, isolado e pontual das migrações. Considera as características individuais dos migrantes. Na neomarxista, a análise é histórico-estrutural, ou seja, tem que entender do ponto de vista histórico, do ponto de vista maior, das relações sociais, de modo mais amplo. O enfoque é dialético também, seguindo a teoria marxista, considera a trajetória dos grupos sociais. Categoria de análise é o indivíduo, e aqui a categoria de análise são os grupos sociais. Na dimensão espaço-temporal, deslocamento do indivíduo entre dois pontos no espaço, fluxos, linhas, pontos. Então, eles analisam, a partir dessa perspectiva dos fluxos. Visão fixa de mercado de trabalho homogêneo e pontual. Já no espaço temporal, aqui da marxista, o movimento de um conjunto de indivíduos num certo período do tempo sobre o espaço geográfico. A trajetória pode apresentar vários pontos e ser de longa duração, representa um processo e não apenas fluxos isolados. O mercado de trabalho é multidimensional, ou seja, você consegue entendê-lo a partir de várias perspectivas. Está em transformação no tempo e no espaço, tá bom? Bom, avançando aqui. E agora vamos falar um pouco sobre os estudos de mobilidade no Brasil. Aqui nós temos uma imagem, do deslocamento de candangos para Brasília, na década de 1950, a construção de Brasília. A construção de Brasília foi um grande empreendimento do governo Juscelino Kubitschek para transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então, fizeram uma grande obra, uma obra planejamento de uma cidade inteira chamada Plano Piloto, e para isso necessitaram de uma grande leva de imigrantes, de trabalhadores. Esses trabalhadores vieram especialmente do Nordeste, porque é onde nós tínhamos grandes estoques de mão de obra livre. Então, nos anos de 1950 a 1960, a mobilidade era entendida como algo positivo, tanto para o indivíduo como para a nação. A partir dos anos de 1970, o contexto mudou em função das consequências dos grandes deslocamentos e do processo de urbanização. Bom, e aqui nós temos nessas três representações diferentes momentos dos fluxos migratórios no Brasil. Em cada uma dessas linhas, nós temos a trajetória de deslocamento e a espessura dela vai indicar a quantidade. Então, entre 1950 e 1970, nós tínhamos os deslocamentos interregionais. Quer dizer que é de uma região para outra, por exemplo, Nordeste para a Amazônia, do Centro-Sul para a Amazônia, do Nordeste para o Centro-Sul, E percebam aqui o tamanho da linha do Nordeste para o Centro-Sul, uma linha muito espessa, ou seja, uma grande quantidade de imigrantes fazendo esse movimento. Já de 1970 a 1990, continuam os fluxos para a Amazônia, mas os fluxos para o Nordeste, eles reduzem um pouco mais, e aqui uma série de fluxos internos, ou seja, começa então a haver uma mudança e os fluxos, as levas de imigrantes que iam de uma região para outra, de uma grande região para outra, eles vão diminuindo. E aqui em 1990 nós já temos a redução dos fluxos interregionais e o aumento dos fluxos internos, intrarregionais, dentro das próprias regiões aqui. Mas percebam o seguinte, os fluxos no Nordeste, apesar de reduzirem, eles continuam acontecendo. Então, a migração nordestina para o Centro-Sul, ela é uma migração mais longa, duradoura, e estruturalmente identificada, digamos assim. Bom, e aqui nós temos o processo de mobilidade brasileira até 1970, E temos duas fotos, a primeira da construção de Brasília, que mobilizou um fluxo muito importante de nordestinos para
a Planalto Central, né, a parte central do Brasil, para a construção de Brasília. Eram chamados candangos. Tá? Então, milhares de nordestinos fizeram esse deslocamento aí ao longo de anos para esse processo de construção. Nós vimos que até 1970 esses fluxos eram fluxos interregionais, eram muito fortes, ou seja, os fluxos de uma região para outra, Nordeste para o Centro-Sul, Nordeste para a Amazônia, tá? E aqui nessa segunda foto nós temos a integração nacional, tá? A partir de Brasília foram criadas várias estradas para articular o território nacional, e nesse processo de construção dessas estradas também muitos migrantes foram atraídos do Nordeste e de outras regiões do país para a sua construção. Então tudo isso dependeu, como a gente viu, de um excedente populacional. Se não houvesse uma população desempregada ou subempregada, ou uma população vivendo em condições de pobreza, isso aí não seria possível. Quando eu falo isso, eu não digo que eu vejo isso como uma coisa boa, muito pelo contrário. Isso é algo extremamente negativo do ponto de vista capitalista, porque é como se o capitalismo dependesse da manutenção dos pobres. Como não? Depende da manutenção dos pobres em determinadas regiões para serem mobilizadas em determinados momentos de expansão. E esses fluxos foram estimulados de e para áreas rurais, pois a atividade industrial, o estímulo à modernização na agricultura caminhavam juntos. Então, o governo ele estimulava tanto a modernização da agricultura quanto a atividade industrial. Então, eram levas de imigrantes para áreas rurais, como para a Amazônia, e leva de imigrantes para áreas urbanas. Como a gente viu naquela representação, houve um tempo que saía migrante para a Amazônia, para a colonização dirigida, e saía migrante para as áreas industriais, né, no sul do país, no sudeste. Devido ao processo de urbanização, em torno de 10% da população rural total migrou para áreas urbanas. Assumia-se que a migração é um fenômeno positivo. Quem muda, melhora, era um dos slogans, né, do governo. Sinalizava o discurso governamental. Os estudos acadêmicos voltavam-se à visão neoclássica. E mobilidade no contexto da fronteira amazônica, tá? Aqui só para a gente ter uma ideia, que foi após a década de 70, então foi em outro contexto. Vocês vão ver isso nas disciplinas posteriores, Geografia do Pará, Geografia do Brasil e Geografia da Amazônia, que é baseada no princípio da marcha para o oeste. A marcha para o oeste é o seguinte: países como os Estados Unidos e o Brasil, que foram ocupados pelo Atlântico, tá? Eles tiveram uma ocupação muito mais na linha da fronteira, na fronteira litoral, digamos assim, essa ocupação inicial. Houve um determinado momento, principalmente com o desenvolvimento da indústria, que esse processo de ocupação ele adentrou ao interior, né? Só que nesse adentramento ao interior, ele acaba sendo, né, gerando consequências ambientais, sociais, né, muito severas. Tanto nos Estados Unidos do século XIX, início do século XX, quanto no Brasil, nós tivemos esse processo. No Brasil, por exemplo, a construção da Transamazônica levou à morte de muitos indígenas. Até hoje, esse levantamento ele não foi bem feito, digamos assim, porque era uma época da ditadura militar, tá? Mas esse movimento para o oeste, ele sempre causou consequências severas, tanto sociais, incluindo morte de pessoas, quanto econômicas e ecológicas, tá? Então, esse movimento ele se deu para espaços que eram considerados, entre aspas, vazios. Esses vazios, na verdade, eram um argumento ideológico. Tá? Você chama algo de vazio para salientar, digamos assim, a necessidade de ocupar. É como se um espaço vazio necessitasse obrigatoriamente de ser ocupado, tá? Então você apresenta essa imagem à sociedade para justificar essa ocupação. E aqui nós temos aquela castanheira famosa, né?
que chegou inclusive a ser cortada e se tornou o símbolo do processo de ocupação através da Transamazônica. Criou-se também uma colonização dirigida, né, comandada pelo INCRA. Essa colonização, então, ela vai inserir os migrantes, né, através na margem das rodovias. Há o processo de federalização de 100 quilômetros da margem das rodovias para esse acontecimento aí, né? Então nós tivemos, esse também foi um processo que induziu os fluxos migratórios. Bom, e agora, para a gente finalizar, alguns termos e definições. Então não tem como finalizar se a gente definir isso aqui. Primeiro, migração, gente, é o deslocamento populacional de uma área, né, para outra por um determinado período, pode ser temporário ou permanente, tá? E sempre vai incluir dois movimentos, que é a imigração e a emigração, tá? Imigração é o movimento de quem chega, de pessoas de um país estrangeiro ou de uma região também. Esses são chamados imigrantes. E emigração é o movimento inverso de sair do seu país ou região de origem. Toda migração tem um imigrante, né, quando ele vem, e tem o emigrante quando ele sai. Tá? Se ele está saindo, ele é um imigrante. Se ele está chegando, ele é um imigrante. Para confundir menos, pense em importação e exportação. Importação, quando está chegando. Exportação é quando está saindo. Então, imigrante quando está, né, chegando. E emigrante é quando está saindo, tá? Então façam essa associação com importação e exportação. Pelo menos é assim que eu fazia, né, quando eu comecei a estudar geografia, para lembrar. Migração externa e migração interna. A migração externa ou internacional é quando o indivíduo se desloca para outros países. As principais causas são a busca de melhores condições de vida ou por motivo de trabalho. Já a migração interna ocorre dentro do território nacional, como essas que a gente falou, do Nordeste, Centro-Sul e tal, onde as pessoas podem migrar de cidades ou de estado em busca de melhores condições de vida. E aqui nós temos duas fotos, né, acima, migração de mexicanos atravessando a fronteira e já sendo aí, né, perseguidos pela polícia de imigração americana. E embaixo nós temos migrantes de Belo Monte, né, em grande parte nordestinos que vieram, muita gente do Maranhão, que vieram em busca de melhores condições de vida. Então é um exemplo de uma migração externa e uma migração interna. Bom, e nós temos aqui agora a transumância, né, ou migração sazonal. Quando a gente fala de migração sazonal, pensa que é por um tempo, né, e geralmente devido a condições climáticas, ambientais, tá? A migração sazonal e a transumância estão relacionados, uma vez que na transumância as pessoas se deslocam do local de origem de maneira temporária. No entanto, esse movimento ocorre de maneira anual, por exemplo. Como exemplo, podemos citar trabalhadores que se deslocam, retornam aos seus locais de origem, por fim voltam a migrar do ano seguinte. Vale lembrar que o termo transumância também é utilizado para indicar migração dos animais, mamíferos e insetos. Transumância, né? É como, pense, transar. O movimento de vai e volta. Transumância do mesmo jeito. Sai, passa um tempo e volta. Isso geralmente ligado a condições da natureza, tá? Esse movimento ainda acontece no Nordeste, por exemplo, de pessoas que migram da zona da mata para o agreste, do agreste para a zona da mata. Isso em certos períodos do ano. Então eles passam um período do ano na zona da mata, depois passam um período do ano no agreste, tá? Por que isso? Por questões climáticas, né? Fatores que permitem tanto a possibilidade de obter a água como de desenvolver a agricultura.
Migração intra e interregional. Isso a gente inclusive já viu, né, naqueles nossos mapinhas lá, que é dentro do território nacional há dois tipos de migração. A intra-regional e a interregional. A intra-regional é aquela em que o indivíduo se desloca dentro do próprio estado que vive. Já a interregional é quando o deslocamento é para outro país, tá? Ou outro estado do país, desculpem. A outra região, por exemplo. Tá? Há também a chamada migração intraurbana, em que o deslocamento acontece dentro da mesma cidade. Okay? E o movimento pendular, ele não chega a ser uma migração, tá, gente? Porque a migração é algo que a pessoa vai para ficar um determinado tempo, alguns anos, digamos assim, ou meses. A chamada migração pendular, ou movimento pendular, prefiro assim, ocorre quando os indivíduos se deslocam diariamente das cidades, geralmente por motivos de trabalho. Um exemplo desse tipo de migração são as pessoas que moram em Niterói e trabalham no Rio de Janeiro, mas também as pessoas que moram nas cidades satélites de Brasília, vão para Brasília, as que moram nas cidades próximas à capital paulista e vão para São Paulo, as que trabalham em Belém, mas que moram em Marituba, Ananindeua, Santa Isabel do Pará, Benevides, as que trabalham em Altamira, mas moram em Brasil Novo, em Vitória do Xingu, até as cidades mais longe, enfim. Então é assim que se dá o movimento pendular, tá bom? E a diáspora, né, é um termo que faz referência às migrações de populações inteiras pelo globo. Do hebraico, essa palavra significa dispersão, expulsão ou exílio. Tem origem hebraica, inclusive, porque os judeus fizeram muitas diásporas, né? Muitas saídas de seus locais de origem. Essas dispersões aconteceram diversas vezes na história da humanidade, por exemplo, a diáspora grega, a diáspora judaica, a diáspora africana, tá? Então, pessoas saindo, isso ao longo de décadas e séculos, tá? A diáspora é uma saída em massa, tá? Deslocamento em massa. E o nomadismo é um tipo de migração praticada por povos nômades, os quais passam a vida mudando de local. Geralmente são grupos de pessoas que vivem da caça, da coleta de alimentos, caçadores-coletores. Hoje em dia, o chamado nômade digital é aquele que não possui uma residência fixa e é utilizada da tecnologia para trabalhar em diferentes lugares do mundo. Tá? Esse é menos comum, digamos. O nomadismo, né, é uma prática tradicional. Aí nós temos os povos chamados beduínos. Tá? Bom, gente, e para finalizar, nós temos aqui uma entrevista realizada em São Paulo, quando uma família estava debaixo de um viaduto e algumas pessoas passaram então a reclamar da presença deles. Eram migrantes que vinham de áreas rurais, acredito que do Nordeste, e estavam ali em busca de condições de vida. Então eu queria que vocês, se possível, associassem a nossa aula a essa entrevista de 1972, logo a seguir, tá? E após isso a gente conclui a aula de hoje. Então, abraço e até a próxima.
Como é que é o nome do senhor? Sebastião Bernardo da Silva. Você está morando debaixo de viaduto por quê? Eu estou morando aqui debaixo porque, um tanto, eu chego aqui nessa cidade, nessa capital, não encontro uma possibilidade de eu alugar um quarto para botar minha família. Então me acho aqui jogado, como que seja um piringuinho qualquer. Você veio de onde? Vim da Bahia, Vitória da Conquista. Por que você veio para São Paulo? Eu vim a fim de trabalhar. E, um tanto, não adquiri emprego ainda. Você conhece a sua família? É de lá. Você está gostando de São Paulo? Tô? Você está gostando de São Paulo? Tô gostando, mas a gente tá aqui debaixo. É. É. Você vai para trabalhar também aqui em São Paulo? Nós trabalhamos o marido. E a senhora? Se eu tô gostando de São Paulo, eu estou gostando. Agora o maior impossível que a gente tá fazendo é pra ver se os maridos acham serviço pra trabalhar, porque parado não pode ficar, né? Senão a gente vai tudo morrer de fome. Porque ele tem tudo quanto é documento. Viver parado não dá certo, porque ele tem família pra sustentar, né? Qual é o seu nome? É, José Humberto Silveira. Você mora aqui em São Moro Paulo? aqui. É. O que você acha desse pessoal que vem para cá? Bom, eu acho uma vida meio aventurosa, porque muitos procuram um meio de trabalho aqui, eu digo uma cidade grande, talvez naquilo que desejam, naquilo que almeja, assim, para encontrar um trabalho que sustente a sua família. Eu creio que se eles se dedicassem mais à lavoura e colocassem os seus filhos na escola, para que eles não venham seguir o mesmo espaço dele, seria interessante. E alguém ajudasse assim na vida rural, né? Você acha que ele deveria ficar na vida rural? Deveria ficar na vida rural. O que você acha? Da minha pessoa ficar na vida rural? Mas se na vida rural, se eu ir para a vida rural, eu não tenho possibilidade porque os meus documentos não permitem a vida rural. Eu tenho minha profissão, trabalho de armador, trabalho de jardineiro, trabalho de vigia, tenho meus documentos, profissional, identidade, reservista, carteira de saúde, foi correr da polícia, atestado de conduta, atestado de residência, carta de representação. Acha que na lavoura eu posso educar a minha família? Mas o emprego aqui já estão saturados, assim, já tem bastante pessoas que já estão no desemprego. O desemprego assim, o senhor também está. Então na vida rural pelo menos o senhor teria assim mais ou menos um. Perfeitamente, mas o senhor sabe, a gente come do que gosta, não é dando piada. O senhor sabe, a gente come do que gosta. Eu já tentei muito na roça, nunca adquiri nada. O que eu tenho encontrado na roça é somente corte de foice no pé, cobra vem e morde meu pé. Com o tempo o fazendeiro me chuta e sempre eu vivendo só na pior. Então eu me dirijo à capital porque pelo menos acho mais um meio civilizado para eu estar com minha família. De momento a mulher doença, já tem assistência médica, e no momento eu preciso sair a procurar um serviço, um filho já me encaminha, outro e tal. Então a gente vai seguir na vida como Deus quer. Bom, mas esse meio rural que o senhor diz, o senhor é da onde? Da Bahia, da Bahia. Bom, esse meio rural é lá. Mas o rural lá quase que não é conveniência, porque o salário é muito baixo na Bahia. Mas por que o senhor então não dedica o meio rural aqui, no estado de São Paulo, no estado de Minas, onde o senhor poderia assim, ter mais, não se diz assim, um campo mais vasto para a lavoura? Mas o senhor sabe, há pessoas que não conhecem nada, todas as pessoas do norte, quando vêm, sempre só dirigem aqui a capital, né? Embora daqui eles tomem chumbo da asa, mas o senhor sabe como é que é as condições, né? Mas aquilo que o senhor vai ganhar, talvez o senhor, quantos filhos o senhor tem? Uma. Bom, o senhor tem que morar num subúrbio, o senhor com um salário aqui, salário mínimo que o senhor irá ganhar. Para o sustento da esposa, eu creio que está mais um a caminho, né? O senhor não vai ter assim, dar um sustento adequado para duas crianças, esposa, pagar aluguel. Bom, tudo acontece na vida, né? Mas quando Deus tarda, vem caminho. Quer dizer que nós temos que passar por a vida como Deus queira, né? Um já vive melhor, outro já vive mais melhor. Deus não fez o mundo
por completo. Deus fez o mundo, uns ricos, uns pobres, uns passando fome, uns roubando, uns matando. Não que eu pratique isso, porque se eu praticasse um meio desse, eu não estaria aqui.